Deus seja louvado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, irmão, Deus de Israel. Deus abençoe você e toda a sua casa, sua família, pelo esse dia de sexta-feira, um dia abençoado por Deus, né? Graças a Deus, Senhor, tem feito maravilha em nosso meio. Só temos a agradecer ao Deus poderoso, aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que cuida de nós. Deus, ele tem cuidado de mim, de você, tem provido de todas as coisas. Só somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Estamos aqui para louvar e exaltar o nome daquele que é santo e poderoso, por mais um dia, por mais uma oportunidade que ele nos deu, estarmos aqui na presença dele. Um grande abraço para você que está nos ouvindo, para você que ainda vai nos ouvir, né? Vai estar nos assistindo, quem sabe, hoje, amanhã ou depois. Deixa um grande abraço. Pessoa que vos fala, pastor Joséval Pereira de Jesus, que Deus abençoe você e sua família. E deixa um abraço para os irmãos ali de Pirá, os irmãos da Ungida por Deus, ali da sede, né? O pastor Henrique, a missionária Carliane, né? A missionária Rosa, os demais irmãos ali de Pirá. Deixa um grande abraço para você, sua casa, irmão de Pintada, Baixa Grande, Rio do Peixe. Um grande abraço para você e sua família, os irmãos de Irará também. Deus abençoe você. Pastor, né, Edilson, pastor Toninho, pastor Marco, né, missionária Livânia também está nos assistindo também. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Também deixa um abraço para o pastor Edmir Barbosa, pastor, né, presidente das igrejas ungidas por Deus. Os irmãos também dali de Valência, que Deus abençoe você e toda a sua família por mais um dia que o Senhor nos concede. A Bíblia diz que o salmista, certa vez, ele fez uma oração a Deus, e quem sabe Davi estava passando uma situação muito difícil naquela época. Para ele falar, expressar diante do Senhor aquela oração, é sinal que ele estava passando por situação difícil na sua vida e na sua caminhada. Apesar que Davi era um rei, né, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus constituiu Davi como rei de Israel. Tirou das malhadas, por detrás da ovelha, e constituiu ele como rei de Israel. Jovem, mancebo, ainda novo, mas não tem idade para Deus escolher. Quando Deus escolhe para um propósito, ele prepara, capacita, né, levanta e envia. E Deus escolheu Davi. Saul não era a escolha de Deus. O povo escolheu, queria um rei. O povo queria um rei, e tanto o povo persistia, queremos um rei, porque todas as nações da terra têm um rei. E a gente não tem um rei, e não era ainda no momento de Deus levantar um rei sobre Israel. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que plantou. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de ajuntar pedra e há tempo também de espalhar pedra. Há tempo de nascer, também há tempo de morrer. E você vê que há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. E espere com paciência. Espere no Senhor. Salmo 40, o salmista falou: esperei confiantemente, esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim. Mas por que Deus se inclinou para Davi? Porque Davi, ele aprendeu a esperar. A fila da espera não é fácil, mas temos que esperar. O que eu acho importante é que a Bíblia diz que Davi, ele diz que Deus se inclinou para ele, ouviu o clamor dele e tirou os pés dele de um charco de lama. Olha a situação que Davi se encontrava. Ele diz que Deus tirou, né, os pés dele de um charco de lama. Lama, você sabe que é pecado, né? Quem sabe estava entolado no pecado. Davi não queria permanecer naquela vida errada, naquela vida
de pecado. E a Bíblia diz que ele vinha clamando a Deus, ele vinha suplicando o favor do Senhor. E ele diz que Deus, ele ouviu o clamor de Davi, como ele está ouvindo o teu clamor esta noite. Ele está ouvindo o teu clamor. Ninguém suplica a Deus em vão. Ele diz, buscar-me-ei e me acharei. Quando vós me buscar de todo o vosso coração, e assim serei achado de vós. Quando você busca a Deus, Deus está pronto a te ouvir, está pronto a te atender e a te socorrer. Só que Davi falou, esperei, né, com paciência. E Deus fala que você tem que aprender a ter paciência. Aprenda a ter paciência. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa impaciente. Eu quero tudo na hora, eu quero as coisas tudo do meu jeito. E às vezes nem tudo é do nosso jeito, nem tudo é a nossa hora. Existe um tempo determinado. Há um tempo de plantar. Você não vai plantar hoje e colher hoje, de forma nenhuma. Certamente você vai esperar o tempo daquele fruto, daquela semente crescer. E no tempo oportuno, aquela semente, ela vai brotar e vai dar fruto. Você só vai desfrutar daquela plantação no tempo certo. Então nós temos que entender uma coisa, que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Você está orando, clamando, pedindo, tem coisa que Deus pode responder agora, conforme a nossa fé, mas tem coisas que Deus vai provar a sua fé. E Ele está te ouvindo, mas Ele sabe a hora de responder você, Ele sabe a hora de atender, Ele sabe a hora de vir com socorro. Ele sabe. Não tem somente eu ou você nesta terra clamando. Existem milhões de pessoas, né, clamando ao Deus vivo, suplicando o favor do Senhor. Porém, Deus tem resposta para cada um. Se a gente esperar, se a gente crer, aquilo que tiver de vir virá e não tardará. Tenha certeza que Deus, ele vai te atender, ele vai vir com resposta das tuas lágrimas, da tua aflição, da tua luta. A tua oração não é em vão no Senhor. Ninguém busca a Deus em vão. Aquele que busca o Senhor, ele disse, buscar ele de todo o coração e toda a vossa alma. E buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai a ele enquanto ele está perto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem buscado, se você tem confiado no Senhor, se você tem colocado a sua fé, porque a fé, ela sem a obra, a Bíblia diz que ela é morta. A gente tem que exercer a fé que há dentro de nós. Em todo ser humano existe uma fé. Porém, é esta fé que vai chamar a atenção de Deus através da sua oração, da sua entrega, através da sua crença. A Bíblia diz, se crer, verás a glória de Deus. Nós só vamos ver a glória de Deus se nós cremos. Nós só vamos contemplar as maravilhas do Senhor se nós acreditamos de fato e verdade nele. Nós cremos que a nossa oração está sendo ouvida por Deus. Ele diz que, lá em Isaías 59, ele diz que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela não está fechada. A mão de Deus, ela não está fechada. Ela não está assim, encolhida, para que não possa salvar. A mão de Deus sempre esteja o quê? Aberta, estendida para socorrer aqueles que o buscam ele e o buscam ele em espírito e em verdade. E nem está gravado o surdo ouvido do Senhor para que não possa ouvir a nossa oração. Porém, a Bíblia diz que as nossas iniquidades, que é o pecado, é a prática do pecado, faz uma barreira entre vós e o vosso Deus. Faz separação. O pecado que o homem comete
né? A vida que o homem escolheu, viver em pecado, viver uma vida constantemente no pecado, e ele não quer se voltar para Deus, aquilo acaba impedindo Deus atender a oração. Mas quando o homem reconhece que é pecador, e ele ou ela se arrepende dos seus pecados, e não quer mais viver naquela vida errada, naquela vida errante, e quer receber uma nova vida que Deus está propondo para você, porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Há um preço pelo pecado. O salário dele, o final de uma pessoa que vive uma vida pecaminosa, o fim dele é a morte. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele veio nos dar a vida eterna. Você já imaginou, você, meu irmão, meu amigo, que a sua alma, ela é eterna, a nossa alma é eterna. A nossa matéria um dia vai para o pó. Podemos morrer hoje, amanhã ou depois, não sabemos o dia que nós vamos partir desta terra. Porém, a alma do homem é eterna. E para onde irá a sua alma se você partisse hoje? Como é que está a sua vida com Deus? A Bíblia diz que o pecado, em Isaías 59, versículo 1, Deus queria atender Israel, Deus queria socorrer Israel naquela época. Porém, Israel não queria abandonar o seu erro, o seu caminho e os seus pecados. É aquele pecado que a pessoa constantemente está na prática, isso se torna iniquidade. E o pecado, você, meu amigo, minha amiga, separa, há uma separação entre a criatura, que somos nós, e o Criador, que é Deus. Faz separação entre vós e o vosso Deus. Imagine só, é uma barreira que fica entre o homem e Deus. E essa barreira é estabelecida pelo pecado que o homem está na prática. Deus quer ouvir, Deus quer atender. Mas, porém, esse pecado está separando o homem e Deus. Você percebe, até nós como cristãos mesmo, quando nós cometemos erro, falha, a gente sentimos uma ausência de Deus. A gente sente que a gente não está bem com Ele. A gente comete um erro, cometemos uma falha, cometemos um pecado, a gente sente a ausência de Deus. Enquanto a gente não se arrepender de coração e confessar, Deus me perdoe, eu errei, eu falei, Senhor, não era para eu ter feito isso, não era para eu agir dessa forma, não era para eu falar essas palavras, não era para eu me proceder desta maneira, a gente fica em uma situação difícil. O pecado é algo terrível que acaba separando o homem da presença de Deus. Porém, quando este homem, esta mulher, esse ser humano, esta criatura, dentro de si, reconhece que pecou contra Deus, que todo pecado que nós cometemos é contra Deus que nós pecamos. E lá dentro do coração, ele se arrependeu daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, daquilo que ela praticou. E dentro de si, houve um arrependimento. O que diga, ele ou ela se arrependeu daquele ato, daquela atitude que ela tomou e acabou constrangindo a alma dele ou dela, entristecendo não só a ele, mas a ela, mas o Espírito de Deus que está sobre a vida dele e sobre a vida dela. O pecado é doce, aparentemente, mas a meada e o fim dele é amargo, igualmente o ferro. O pecado não leva o homem a Deus. O pecado separa o homem de Deus. A mentira, o engano, né? A falsidade, a hipocrisia, os palavrões. Tem pessoas que não medem as palavras,